Olá pessoal, namastê, muito boa noite a todos. É com grande prazer que estamos aqui novamente para mais esse nosso encontro. E o tema que nós escolhemos hoje para conversar com todos vocês é sobre a questão do céu e inferno. Será que existe mesmo céu? Será que existe inferno? De onde surgiram esses conceitos ao longo de nossa história? Então nós vamos fazer um paralelo, porque as pessoas sempre me perguntam, Laércio, o inferno não é umbral? Aquele umbral dos espíritas, tal, né, que você fala também do umbral, não seria o inferno? Não, então nós vamos conversar direitinho hoje sobre tudo isso, né? Vamos falar das dimensões astrais, né? Vamos falar do umbral, vamos falar do penumbral, do plano da luz, do plano dos ascensionados e do grande comando planetário Astar, né? Nós vamos entender esse conceito lá dos antigos de céu e inferno, como surgiu isso, né? É importante nós compreendermos que as ideias de céu e inferno não são ideias do Extremo Oriente. A China, a Índia, elas não têm esse conceito. Esses conceitos de céu e inferno são tipicamente do Médio Oriente, tipicamente do povo judeu, do povo vamos supor assim, daquela região do Meio Oriente, tá? A Mesopotâmia, os persas, existia toda uma questão de deimos, demônios gregos desenvolveram muito pouco essas ideias também. Porque todas as vezes que nós construímos uma visão dualista do mundo, uma visão dual do mundo, essas questões vão surgir, ok? Muito bem, então duas questões fundamentais os antigos se defrontavam. Vamos falar da visão judaico-cristã, da visão grega, da visão ocidental que chega até nós, tá? Depois nós vamos discutir as visões orientalistas do budismo, do taoísmo, em cima disso daí, tá? Então veja bem, os antigos primitivos, desde a pré-história, eles olhavam o mundo e tentavam entender este mundo, tentavam compreender o mundo, tentavam compreender a sua origem e seu papel neste mundo, neste universo. É óbvio que os povos primitivos, os povos antigos, eles não tinham nenhuma noção sobre a cosmologia do universo, né? Sobre o conceito de galáxias, estrelas, como a astrofísica moderna tem hoje em dia. Então, na antiguidade, o homem mal conhecia a si mesmo, ele não entendia o movimento da lua, não entendia o movimento das estrelas, não sabia nem o que era isso, sabe? Ficava impressionado com o grande sol diário, que nos dava luz, força. Então era muito mais fácil para os antigos ter a visão do Sol como o grande Deus, o grande Sol que dá força, dá luz, dá vida ao planeta, né? Então muitas das culturas primitivas antigas adoravam o Sol como o grande Deus, ok? E a partir do momento que os povos foram se desenvolvendo, né, chegando por volta de 3.000 anos antes de Cristo, todos esses povos construíam deuses. Por quê? Porque para explicar a existência do mundo, a existência da vida, a existência do sol, das estrelas, alguém teve que criar tudo isso. Essa é a ideia. Porque os antigos percebiam que eu crio meus filhos, eu gero meus filhos, os animais geram seus filhos. Alguém teve que nos criar, alguém teve que criar todo esse universo. Então esses indivíduos criavam a ideia de que deveria existir um criador de todas as coisas, um ser todo-poderoso, responsável pela geração de todas essas coisas que existe. Então surgiram os grandes conceitos e modelos do divino, ou de Deus, como a gente quer entender aqui. Eu quero que vocês entendam que esses modelos surgiram de mentes primitivas. Portanto, os modelos provavelmente não estarão corretos, não estarão certos. Imagine você ou qualquer indivíduo da antiguidade que mal sabia o que você estava fazendo aqui, quem você era, mal conhecia os movimentos da Lua, das estrelas, da rotação da Terra, nem sabia que a Terra era redonda. Quanto mais fazer um modelo do Criador do Universo, que esses caras não tinham nem uma noção do tamanho da galáxia, com bilhões de estrelas, com trilhões de galáxias, essa cosmologia que a astrofísica moderna sabe. Então a visão que as pessoas tinham do universo era olhar para o céu, olhar para a Terra e tentar compreender essa relação muito fechada deste mundo. Ok? Muito bem. Então, os antigos, como que eles iam pensar Deus? Como eles iam pensar o Criador?
teria que ser o ser mais poderoso de todo o universo. Ele criou tudo, né? Criou a terra, criou os pássaros, criou as águas, criou os oceanos, criou as estrelas do firmamento, criou o sol, né? Então teria que ser um ser altamente avançado. Muito bem. Só que os antigos, eles só conheciam uma forma de organização social até então. E todas as organizações sociais dos povos antigos eram baseadas no poder, eram baseadas na força, tá? Então, quando você constrói um modelo de Deus com as seguintes características, eu vou ficar em pé, vou dar uma usada na louça. Então, quando você constrói um Deus, presta bem atenção. O seu Deus que você constrói, então ele vai ter essas seguintes características. Primeiro, ele é perfeito. Tá? Ele não tem defeitos. Esse é o modelo que você cria na sua cabeça. 2, ele é todo poderoso. Entendeu? Se ele é o todo-poderoso, ele é melhor que qualquer outro Deus que foi criado por qualquer outros povos da antiguidade. Você está entendendo? Porque vários povos criaram modelos diferentes de Deus da antiguidade. Você vê, quando você vai em Roma, por exemplo, Roma tinha muitos deuses, não tinha um só, tinha vários. Você está entendendo? Essa ideia de Deus único é tipicamente dos judeus, que começa a implantar e depois vem lá, tal, essa coisa de um Deus único. Ok? E as culturas antigas tinham sempre múltiplos deuses. A Índia, então, você vai lá, o que tem de divindades, né? Para tudo quanto que é lado. Então, esse Deus é todo poderoso. Outra, em certos casos, esse Deus ele tem características muito humanas, ele é vingativo, né? Porque se você não seguir as suas leis, não fizer os 10 mandamentos que ele quer, ele te condena. Ele te condena. Tem que te enviar para o inferno. Deixa a gente vai discutir já. A criação do inferno é uma criação interessante. Tá? Quando você cria Deus no modelo dual, no modelo da dualidade, do pensamento dual grego, do pensamento da dualidade, o certo e errado, bom, que nós vamos discutir aqui, é o que vai surgir. Quando você cria o Deus Todo-Poderoso, você cria isso, né? Você tem uma coisa muito interessante agora, presta atenção. Quando o ser humano olhava para o mundo, então eu olho para Deus, eu crio um Deus, esse Deus é todo poderoso, esse Deus é amor, você pode fazer o que você quiser, ele é a bondade, esse Deus é isso, é o criador de todas as coisas. Mas você olha no mundo e vê uma desgraça generalizada, aquelas invasões, aquelas guerras na época de Alexandre o Grande, na época dos persas, né, Nabucodonosor, o pessoal, todas aquelas invasões, era uma carnificina generalizada. Okay? E doença, peste, quando pegava aquelas doenças, aquelas epidemias, era uma destruição, sabe? Para cortar a cabeça, torturar, matar, então o mundo era uma desgraça. Então, os sacerdotes, os criadores desse Deus, começaram a coçar a cabeça, falar, pô, será que Deus é responsável por tudo isso? Mas o meu Deus não pode ser responsável pelo sofrimento, pela guerra, derramamento de sangue, papapá. Porque o meu Deus é todo poderoso, ele é perfeito, ele é poderoso, ele é todo amor. Então eu preciso criar uma figura antagônica que seja responsável por todo o mal na Terra, por toda a degradação da Terra, por toda a miséria que a Terra vive. Então os indivíduos vão criar uma figura antagônica a Deus, tá? Que é o demônio. Isso é inerente à forma de ver o mundo. Entendeu? Então, o demônio é responsável por todo o mal, por todo o sofrimento humano, tá? Instiga o homem a perpetuar-se no mal, né? E está em constante conflito com Deus. Se ele é antagônico, né? Ele está em constante conflito pela dualidade. Ok? Então, vamos raciocinar da seguinte maneira. Tudo é antropologia, tá? Vocês têm que raciocinar daqui para frente de uma forma bastante avançada. Ok? Nós vamos tentar entender a origem real desses conceitos. Bom, se Deus é todo poderoso, todo maravilhoso, ele tem que morar em algum lugar. Ele tem que viver em algum lugar, né? No universo, tá. Então, na nossa concepção, presta atenção. Como aqui seria a superfície da Terra,
tá? Que divide terra e tudo que está lá em cima, acima da terra, lá no alto é o céu, ok? E embaixo da terra. Então, veja bem, as pessoas, quando elas pensavam Deus, elas pensavam que Deus estava lá no alto, nas alturas. E esse local onde morava Deus deveria ser o lugar mais perfeito de todos, onde todos estariam felizes, onde todo o mal, todo o sofrimento, toda a dor terminaria se você estivesse ao lado de Deus. Então esse lugar foi batizado de céu, tá? Mas todos aqueles que não seguissem os mandamentos divinos, todos aqueles que não seguissem aqueles 10 mandamentos de Moisés e fizesse o mal e praticasse aquilo que era o mal na terra, seria condenado por Deus. E ele enviaria você, então você estaria a serviço e complacente com o demônio. E o demônio tem que morar em algum lugar, tá? Então o demônio mora no inferno. E este inferno, por questão geográfica, tem que ser abaixo da terra, tá? Porque o céu é lá para cima, o inferno tem que ser para baixo. Vamos ver a concepção. Por que se criou a concepção de que o inferno é muito quente? Que o inferno é aquela coisa pegando fogo, aquela coisa. Por quê? Porque os antigos, quando eles viam que das entranhas da terra vinham os vulcões em erupção, certo? Aquela lava quente, incandescente, quando explodiu os vulcões e tudo mais, e as regiões gregas, as regiões do Oriente Médio, Irã, Iraque, ali tem, sabe? Principalmente nas ilhas gregas, Itália, aquela coisa de Roma, tem muito vulcão. O Vesúvio, então, que causou de desastre, né? Tem o Etna. Então, as pessoas percebiam que das entranhas da terra vinha o fogo quente, o enxofre, muito enxofre. Então, o inferno, na concepção dos antigos, é um lugar muito quente, cheirando enxofre, fedido. Tá? Então, tudo que está no céu é belo. Tudo que está no inferno é feio. Vocês já viram alguém pintar um anjo de Deus feio? Hã? Tudo aquele anjo lindo, maravilhoso. E Satanás e seus anjos decaídos, todos com chifre, olho vermelho, que rabo, aquela coisa horrível. Então tudo que jaz do inferno é feio na nossa concepção. Por isso que as pessoas vão projetar a visão de ET, por exemplo, se o ET vem estranho, diferente, é coisa ruim, é coisa do mal, ET do mal. Agora quando vê aquele pleidiano bonito, olhos azuis, gostosão, ETzão, é do bem. Isso é tudo uma bobagem, tá? Arquetípica, que vem dos nossos conceitos mais primitivos, que a raça humana não se libertou desses arquétipos primitivos ainda. Tudo bem? Então veja bem, a partir de então essas criações arquetípicas foram criadas, tá? De que o inferno é abaixo da terra, de que o céu é lá para cima, ok? E que o inferno é quente, e de que o céu é belo, maravilhoso, cheio de paz, cheio de amor eterno. E o outra tem o lance do eterno também, né? Porque as religiões ocidentais, católicas, cristãs, elas não admitem reencarnação, não tem esse rodízio e tal. Então eternamente no fogo do inferno. Ok? Tá? E aqui embaixo é o contrário. Além de ser paz, é sofrimento, guerra, que está em constante conflito, né? Ok? E eterno também, né? Uma vez você caindo lá, não tem segunda chance. As instituições religiosas, os sacerdotes antigos, eles precisavam criar uma forma de dominação, uma forma de poder. Porque a religião é uma forma de poder sobre o povo, assim como o rei é uma forma de poder. Então, quando você constrói essa dualidade, e quando você mostra esse tipo de parâmetro de dor, sofrimento, tal, você não quer isso aqui. Todo mundo quer isso aqui. Todo mundo quer o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Então, as religiões oferecem essa coisa chamada percepção. Ela vende esse objeto para vocês, né, com um preço muito caro. Elas vendem a salvação. Mas não se esqueçam que foi ela mesma que criou esse modelo aí para vender para você.
tá? E você fica escravo desse objeto, desse produto. Porque você não quer viver eternamente no inferno. Ok? Então está montado o circo. Desde 2, 3, 4 mil anos atrás. E essa história vem vindo até os dias de hoje. Gerando todas as guerras, gerando todos os conflitos ideológicos. Sendo o centro das grandes cruzadas. Sendo o centro de conflito com os muçulmanos. Ok? Então as religiões sempre foram palco de grandes conflitos. Isso é inerente, é inevitável. Tá? Quando você cria esses modelos, você cria o conflito. Tá? Porque as religiões é uma forma de poder, além do rei. Né? Então todo mundo quer ter o poder sobre o povo, quer ter o poder sobre as nações. E esses poderes, eles se degradeiam entre si. Entendeu? Então os conflitos religiosos surgiram ao longo de todo o tempo por causa desse modelo de disputa de poder pelas entidades religiosas. Ok? Muito bem. Então é isso. Historicamente, é isso. Os deuses foram criados por nós. Existe um texto na Bíblia, né, que diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Né? Isso é uma grande mentira. Na verdade é o contrário. São os homens que criam seus deuses à sua própria imagem e semelhança. E certamente se as vacas pensassem, seus deuses teriam chifres. Tá? Entendeu? Então essa é uma questão muito importante para vocês pensarem. Nós criamos deuses do nosso jeito, do jeito que a gente quer, do jeito que nos é conveniente. Mas pode ter certeza que tudo isso aí está errado, ó. Tudo isso aí é uma distorção só. Se você rezar por isso e viver por isso, e achar que morrer vai para o céu, então você vai estar perdido depois da morte. As coisas não são assim. As religiões na Terra, elas estão muito primitivas. Essa é a primeira parte de nossa colocação. Veja bem, tudo isso aqui não passa de um modelo mental e intelectual criado pelos antigos. Antigos que não conheciam reencarnação, não entendiam desse processo. Antigos que não tinham a mínima noção de espaço, tempo, estrela, galáxia, da dimensão disso tudo. Eles não conseguiam ter a dimensão do divino. Eles achavam que só existia a Terra, a criação da Terra e as estrelas para enfeitar o céu. Então, são pessoas que não entendiam nada de vida após a morte, de plano astral, de cidades astrais, de toda uma questão. E quando um profeta era levado aos céus, em viagem astral, a descrição dele era uma descrição extremamente sui generis, através da linguagem da época. Muitos dos profetas tinham experiências de saída do corpo e seus mentores levavam-no para cidades astrais. João Evangelista foi um dele, o Enoque foi um dele. Se você estudar os livros de Enoque, é tipicamente saída do corpo e chegar nas cidades astrais da época. Cidades astrais que mesmo há 2, 3 mil anos atrás tinha alta tecnologia, tinha sofisticadas máquinas avançadas. Então esses indivíduos, quando iam para essas cidades e retornavam à Terra primitiva, completamente sem nada, eles não tinham nem parâmetros mentais, intelectuais ou figuras de linguagem para poder descrever o que eles viam. Por isso que o Apocalipse bíblico é todo cheio de uma enigmática que nem o próprio João Evangelista escreveu e entendia. O que ele estava tentando escrever ali. Certo? Porque ele via coisas que estavam fora do seu padrão mental. Você está entendendo? Daquilo que ele lembrava, daquilo que ele consumava. E quando chegava aqui embaixo, o seu vocabulário não tinha palavras para descrever uma nave, foguete, bomba atômica. Não existia isso no vocabulário. Tá? Então ele vai falar de leão de 7 cabeças, e vi 7 chifres, vi não sei o que. Ele pegava todos os elementos da época para tentar descrever o que ele tinha visto no astral. Sabe? Então, eu que saio no astral, hoje a gente faz essas viagens astrais, a gente se depronta com tecnologias tão avançadas, né? Mas hoje a gente tem a ciência na nossa cabeça. Eu sou um físico, por exemplo, convivi com alta tecnologia, então a gente consegue, né, pelo menos entender um pouco, não ser tão burro quanto os antigos, né, que não tinham parâmetros para descrever. Hoje a gente ainda não tem parâmetros, mas a gente pode dialogar de uma forma mais clara, mais inteligente, com os espíritos, com os mestres, com os ETs, para a gente entender como tudo realmente está organizado. Ok? Muito bem. Então veja bem,
A criação do céu e inferno é uma criação puramente intelectual, puramente de uma visão primitiva dos antigos que pensavam o universo dessa forma. Que Deus era o imperador que dirigia o mundo de cima para baixo, ditando regras e leis. Ok? Muito bem. A Igreja Católica é plantada em cima disso. A Bíblia é o livro sagrado de todos os cristãos. Embora 99,9% toda a Bíblia não passa de um romance de coisas que nunca existiram. Não eram coisas reais, fatos que aconteceram na antiguidade. Era um romance. Bonito, maravilhoso, épico, com épicos e tudo mais, com conselhos maravilhosos. O Evangelho tem conselhos maravilhosos. Mas será que foi isso que aconteceu mesmo lá atrás? Né? Será que foi desse jeito que tudo rolou? Provavelmente não. Provavelmente não. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Um dia a verdade virá à tona. Quando todos vocês morrerem e forem para o astral, a gente vai sentar lá, vocês vão ver como a gente estava todo errado aqui embaixo. Sempre estivemos errados. Porque nós vivemos umas trevas desgraçadas aqui. A gente não sabe de nada do que acontece. E nós vivemos uma ciência nas trevas, uma religião das trevas, certo? E vivemos uma sociedade nas trevas. Não temos a mínima realidade com o universo lá fora e muito menos no dia a dia das pessoas existe uma realidade em contato com os mortos, em contato com outras dimensões da realidade. As pessoas não vivenciam isso. Eu que sou um médium, eu vivencio isso todos os dias. Eu vivo com o morto todos os dias. Converso com o morto todos os dias. Agora ao meu lado tem muita gente morta aqui do meu lado, acompanhando esse trabalho com a gente. Por isso, a gente pôde construir uma visão mais harmônica de tudo isso daí. Então, em função disso, é que eu fui escrever o Projeto Terra, o nosso livro Projeto Terra, nosso trabalho Projeto Terra, para desmistificar essa coisa que não existe nada disso. Tá? Existe um comando no planeta Terra. Esse comando não é Deus, não é Jesus, sabe? É uma coisa muito diferente de Deus, tá? Que tem que tomar conta de 3 trilhões de galáxias, uma coisa complexa do universo de uma forma grandiosa, que não dá nem para pensar nisso agora. Ok? Então agora, é claro, né? Surgem Deus e demônio, e surge o pecado, surge o mal, surge o julgamento. Agora eu vou colocar umas ideias orientais para vocês raciocinarem, tá? Vou colocar umas ideias budistas e taoístas para vocês pensarem como que a coisa funciona. Então, acompanhe esse raciocínio comigo. Os antigos, os taoístas e budistas, eles são muito parecidos. Depois eu falo da Índia, em si, porque Buda é Índia, claro, né? Mas é mais recente do que o hinduísmo clássico. Então, vamos pegar o budismo e vamos pegar o taoísmo, que são duas religiões muito parecidas em alguns aspectos, né? Essa aqui de origem indiana, budismo, e o taoísmo de origem chinesa. Vocês têm que entender que quando essas duas religiões se encontraram no mosteiro de Shaolin, né, na China, deu origem ao processo Zen. Ok? No mosteiro Shaolin. Então, vamos ver como essas duas religiões veem a ideia de céu e inferno. Ok? Muito bem. Bom, se você abrir o primeiro texto do livro do Tao Te Ching, o clássico taoísta chinês, né? Que eu tive o privilégio de fazer uma tradução, de fazer uma versão, tal, se vocês, né? Então o primeiro texto diz assim, olha, existe sim um Deus, existe um Criador. Só que veja bem, nós estamos numas trevas tão grandes, mas tão grande, mas tão grande neste mundo, que se nós fizermos um modelo de Deus, certamente vai estar errado. Essa é a visão do próprio Lao Tzu, quando abre o livro. Então, no taoísmo, eles preferem não construir nenhum modelo de Deus. Nenhum. E o budismo também. Então veja bem, atenção. Então, no taoísmo, não existe um modelo, presta bem atenção, não vamos confundir as duas coisas. O modelo de Deus. Eles não estão afirmando que Deus não existe. Eles só não construíram um modelo, porque eles achavam que se construísse ia estar errado, por causa do nível de trevas que nós nos encontramos. Mas você tem que entender que os judeus não, aqueles povos não, eles construíram, mesmo estando nas trevas, mesmo sabendo disso, fizeram o modelo e implantaram isso para o seu povo, e hoje quase que a humanidade tem que consumir isso. 2/3 da humanidade tem que consumir esse modelo, que praticamente quase 2/3 da humanidade é cristão, né? Bom,
Se não existe um modelo de Deus no Oriente, então também não existe um modelo de demônio. Não tem. Se não tem Deus, não tem demônio, não tem nem céu, nem tampouco inferno. Essas duas coisas no Oriente não existem. Se você for estudar taoísmo, praticar tai chi, for estudar budismo, entrar no templo budista, vocês vão ver a grande diferença que existe agora quando você faz isso aqui. No Ocidente, você é escravo de Deus. Você é um pedinte, senta na igreja pedindo, ó Deus, o imperador, Deus está lá no alto. E ele condena, te joga no inferno eternamente, não dá segunda chance. É um Deus vingativo, é um Deus que quer que você siga desse jeito. Como no Oriente não existe, essa figura não existe. Então o budismo e o taoísmo chinês são centradas em quê? Não é centrada em Deus. É centrada no homem. Então o primeiro mandamento budista e taoísta é isso: esqueça Deus. Deus não é importante. Você. Então toda a jornada budista e taoísta é uma jornada para desenvolver o poder interno do homem, para despertar isso, para levar esse homem à iluminação. Da religião ocidental, não. Você espera que Deus te leve para o céu. Você fica pedindo. Você fica se comportando do jeito, os 10 mandamentos que ele quer, tal, para ganhar os céus. Aqui você conquista o céu. Você não depende de Deus para ir para o céu. E você também não tem medo de ir para o inferno, porque o inferno também não existe aqui. Então você não fica acuado pelo terrorismo religioso. Porque o que as pessoas fazem nas igrejas é um terrorismo religioso. Doe todo o seu dinheiro aqui que você vai ganhar em dobro. Deus vai te dar em dobro. Que Deus vai te dar em dobro? Esse Deus aqui? Qual? O que ele criou na cabeça dos caras? Um Deus falso? Um Deus mentiroso? Um Deus da cabeça dos antigos primitivos? É esse Deus que vai te dar em dobro? Então, é melhor não pensar Deus. A melhor coisa que você faz é você não pensar em Deus. Pensa em você, sinta você. À medida que nós vamos evoluindo, vamos nos despertando, a gente morre, vai para o astral, vai ascensionando nas esferas celestes, é claro que a gente vai ter uma compreensão maior sobre o Criador. Mas agora não. Agora todos os modelos do Criador são modelos escravizantes, são modelos imperialistas. São modelos de Deus imperialista, que impõem um poder imperial para você. Então nós temos que servir, hoje em dia, dois deuses, né? O Deus político e o Deus religioso. Nós temos que pagar imposto para o Deus, pagar o dízimo na igreja, sabe? Nós somos escravos desses dois deuses criados que nos prometem felicidade e que nos prometem libertação e que nos prometem salvação. Né? Então é complicado, é muito complicado isso, né? E a Índia, né? Tem uma coisa muito interessante no modelo de Deus indiano, no modelo de Brahma. Veja bem. Veja bem agora um terceiro ponto aí que os indianos colocam. Os indianos têm um modelo de Deus, mas não é um modelo de Deus imperador dirigindo das alturas. Veja, o budista e o taoísta não têm modelo de Deus. Agora, a base da filosofia indiana, Brahma. Brahma, o grande criador. Ok? Mas agora é uma coisa muito engraçada o modelo dos indianos de Brahma. Aonde está Brahma? No céu? Não. No modelo indiano de Brahma existe inferno? Não. Se não existe inferno, se não existe céu, aonde está Brahma? Brahma não é um Deus imperador que do alto dirige o mundo ditando regras e leis.
Brahma é um Deus manifesto em todas as coisas. No copo de água que eu bebi, na formiga que passa, no ar que eu respiro, no sol que brilha, nos animais que estão ao meu lado, nas plantas, tudo é manifestação de Brahma. Brahma não está em nenhum trono. Brahma está em todos os lugares e em todas as coisas. Brahma é o sopro de vida que manifesta em todas as coisas, até na matéria, no átomo, na pedra, na rocha. Então tudo é divino. Tudo é manifestação de Brahma. Não há demônio nessa história. Eu vou contar uma historinha zen para vocês a respeito de céu e inferno. Tá? O chefe dos samurais, do rei japonês, senhor feudal japonês, do rei, né? No Japão. Imperador, né? Na linha sucessiva de imperadores japoneses. Os samurais não eram religiosos, samurais eram soldados treinados desde a infância, era soldado de elite do imperador, era a guarda de elite, né? Os caras que olhava torto para ele e cortava a tua cabeça, sabe? Não tinha tchan lá, não. E esse chefe do samurai do imperador, ele resolveu ir a um mosteiro zen conversar com o monge, né? Pedir algum conselho para o monge, fazer uma pergunta para o monge. Então ele entra no mosteiro, o monge recebe ele, se senta na frente do monge e faz a seguinte pergunta para o monge: mestre, existe essa coisa de céu e de inferno? Exatamente a nossa discussão, certo? Então vamos ver como o mestre Zen responde essa pergunta a um samurai. Ele olha para a cara do samurai e pergunta: mas escuta aqui, quem que é o senhor mesmo? Olha, meu senhor, eu sou o chefe dos samurais do imperador. O monge olhou: o quê? Chefe dos samurais? Com essa cara? O senhor mais parece um mendigo. Nossa senhora, você vê, o monge ofendeu a honra do samurai. Porra, você parece um mendigo e tal. Puto, o samurai ficou tão puto da vida que levantou, pegou a bainha e ameaçou cortar a cabeça do monge. Quando ele fez esse gesto, o monge fala: neste momento se abrem as portas do inferno. O cara ficou parado. O samurai parou para pensar tal e viu a lição que ele tinha recebido. Novamente embainhou a espada, se ajoelhou na frente do mestre e agradeceu a lição. E quando ele fez esse gesto, o mestre falou: e agora se abrem as portas do céu. Ou seja, céu e inferno não existe. Céu e inferno é uma expressão que vem de dentro de você. Você, como nós todos aqui na Terra, somos responsáveis por criar o inferno na Terra. A partir do momento que eu deixo meu ódio, minha ira, minha honra, eu vou matar, eu vou cortar, eu vou destruir, porque você me ofendeu, você está construindo o inferno na Terra. Você está criando, e isso vai criando ódio, sucessões de ódios que vão gerar guerra civil, sabe? Quando você dá um tapa no cara numa rua, por exemplo, esse cara fica tão ofendido que ele vai na casa dele, pega uma arma, volta e dá um tiro na sua cara. Entendeu? Porque o que você fez? Você alimentou uma energia, você construiu um inferno, você foi alimentando o ódio, você foi alimentando a raiva, você está entendendo? E você constrói um conflito, aí o cara vem e mata, aí o seu filho vai lá e mata ele de novo, aí a família vem e mata, e pá. Na antiguidade era assim, cara. Uma família desafiava a outra, uma região matava o parente, sabe? E quando as grandes guerras acontecem, as grandes guerras não passam disso em larga escala. Uma coisa que começa pequena, ela vai se avultuando de tal forma que você cria grandes conflitos entre nações, grandes conflitos entre religiões, entre ideologias. Então, nós estamos vivendo uma época complexa. Nós criamos o inferno.
Mas a partir do momento que nós adquirimos a sabedoria, a compreensão, o respeito, o amor, nós geramos o céu, nós geramos a paz, geramos o amor. Então, não existe o lugar inferno, não existe o lugar chamado céu. Ele é fruto do que está dentro de nós mesmos. E aquilo que nós expressamos, aquilo que nós exteriorizamos, né? Quando fizeram uma pergunta para o Buda sobre o mal no mundo, mestre, fale-nos sobre o mal no mundo. O Buda riu e falou, não existe mal no mundo. Os pássaros estão cantando, os rios estão correndo, as cachoeiras estão caindo. O mal só tem origem em um lugar, dentro do ser humano, ele exterioriza isso. Foi o que o samurai falou, o monge quis mostrar isso para ele. Não existe um lugar chamado inferno. A Terra é um paraíso maravilhoso. Mas se você está em angústia, depressão, então você vai na praia, tudo é ruim, tudo é feio, eu quero morrer, eu quero me matar, quero me suicidar, você está em depressão, sabe? Tomou um chifre desse tamanho da namorada, a vida parece um inferno. Né? O inferno é construído pelas nossas relações, pelo nosso mundo. Ele não existe como uma realidade. Você está entendendo? Vai lá na Crocolândia agora em São Paulo, lá. Né? Pô, parece um inferno, lá parece um umbral pesado. Quando as pessoas morrem, elas continuam nessa mesma relação. Elas criam esse ambiente. Existe um ambiente após a morte, onde esses espíritos vivem após a morte, que eles são isolados, como nós somos isolados na superfície desse planeta hoje. Nós criamos uma condição infernal. Porque os espíritos que estão ali são espíritos perturbados, são espíritos confusos, são espíritos com ódio, são espíritos com raiva, são espíritos que morrem massacrados lá no Oriente Médio, cortam a cabeça deles, ficam por ali. Com ódio, odiando o Estado Islâmico, querendo comer o cara, querendo matar o cara também. Ele vira um encosto em cima do cara que matou ele. Então, cria-se um clima, uma vibração, e esses espíritos que mataram aqueles guerrilheiros do Estado Islâmico, que cortaram a cabeça, tacaram fogo nas crianças, eles têm uma reversão kármica ali. Existe uma ação dos espíritos em cima desses caras, até os caras são mortos depois. Os caras vão pra guerrilha, tomam tiro na orelha, aí morre no astral e uma perseguindo o outro no astral lá. A guerra continua do outro lado. Entendeu? Porque o ódio continua, o ódio foi alimentado. O ódio não acaba depois da morte. O ódio continua sendo alimentado, eles começam a guerrear. Isso gera um umbral. Isso gera um inferno. Porque o conflito foi criado aqui. Eu sei, porque eu vou fora do corpo, eu vou no umbral. O umbral é o tiro de leite, eu conheço o umbral de cabo a rabo. Certo? E o umbral é isso. O umbral são pessoas comuns que passaram por experiências dolorosas e continuam vivendo essas experiências de ódio, de frustração do outro lado. Elas não vão, da mesma forma que 99% aqui não vai buscar espiritualidade, não vai buscar uma prática espiritual legal, não vai. Depois da morte também essa turma não vai buscar. Elas continuam no seu ciclo de beber, querer balada, querer porcariada, querer droga, querer bebida, querer cigarro, querer um monte de coisa. E continuam odiando, continuam amando, continuam se apaixonando no astral inferior, no astral inferior. Eles são isolados. Eles não estão lá no penumbral, no nosso lar, eles não estão lá para cima. Eles ficam praticamente em regiões da superfície da Terra. Não é embaixo da Terra não, tá? De jeito nenhum, não tem espaço lá embaixo da Terra. Aquelas cavernas, né? Então é isso. Namastê, muita luz a todos.